Emoção. Nós já tivemos 2 episódios. O primeiro foi com a Eliane, foi um episódio maravilhoso. Conhecer a história daquela mulher incrível, cheia de histórias, mas de um coração enorme, com muitas missões ali. E o nosso segundo podcast, que foi o mês passado, foi com o missionário Arli. Também foi um podcast cheio de emoção, onde foi muito bacana conhecer a história de fé dele com a igreja, o missionário da Igreja Católica que vem aí há muitos anos, salvando vidas através da comunidade Divina Misericórdia. E hoje, o nosso podcast tem um convidado assim, mais do que especial. Meus amigos de antes que me perdoem, mas eu sou suspeita. Nós estamos recebendo o Jeremias. É um ex-acolhido da comunidade Gênesis, né? Eu sou aqui suspeita, mas eu tenho que trazer a história dele para contar, porque todas as vezes que a gente pensa sobre alguém que já passou pela Gênesis, alguém que tem algo que vai somar com a vida de quem vai ouvir, a gente pensa no Jeremias, é uma das primeiras pessoas. Então, eu estou muito feliz de receber ele aqui, é uma história que eu me emociono sempre de ouvir, de receber, a gente de vez em quando se vê, ele vem aqui visitar a Gênesis, ou a gente se vê aí nos cantos, a história dele, a história da família dele em si, é uma história que emociona muito. Então, o podcast de hoje está assim, emocionante. O Jeremias tem uma história que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E você aí pega esse vídeo, encaminha aí para quem você acredita que vai ser bênção esse vídeo, eu tenho certeza que vai te abençoar também. Jeremias, por favor, se apresente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jeremias Stein. Fui acolhido aqui da comunidade de Gênesis em 2012. Passei por um processo, foi muito importante na minha vida, um processo de transformação. E foi uma experiência que eu vivo até hoje. E estou aqui para contar minha história. Espero que essa história venha compactar a vida de alguém e um papo legal com vocês. E do lado dele, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Tem a nossa amiga Cida, que é a esposa do Jeremias. Vai estar aqui compartilhando um pouquinho também. Vou dar o meu, Jeremias. Do processo, porque esse mundo da dependência química, eu costumo dizer que destrói muito mais a família do que o próprio usuário, do que o próprio dependente químico. E se essa família é a esposa, é muito mais. Então, Cida, por favor, se apresente. Boa noite, eu sou a Aparecida, sou a esposa do Jeremias. Também estou aqui para contar um pouquinho da história dele e do que eu vivi. Que não foi nada fácil, foi uma luta, uma batalha muito grande, mas foi vencida, em nome de Jesus. Amém. O Jeremias passou aqui na Gênesis há 13 anos, né, Jeremias? 13 anos, 2012. Entrei dia 23 de 2011, uma terça-feira. Então, a Gênesis fez 15 anos agora, no dia 28 de outubro. Estamos aí organizando um aniversário para a gente, pelo menos um culto de ação de graça. 15 anos. Significa que o Jeremias chegou naquela época que para a gente comer, a gente tinha que orar muito. Orar muito. Foi muito cuscuz, muita salsicha. Foi muita macaxeira daquela rosa. Aquela rosa dura. Esses meninos aqui de hoje em dia não tem ideia do que nós passou. A água. Nossa, você tem que descer lá no riacho para tomar banho. A pomba às vezes quebrava, que era de poço, era um lugar alugado. Graças a Deus hoje a Gênesis tem a sede própria, mas no iniciozinho era uma chácara alugada e era um poço. E a bomba quebrava direto, a gente tinha que descer uma ladeira enorme, acho que uns 500 metros ali. Mais ou menos, 500 a 600 metros. Olha, para pegar água para cozinhar, né? Mas foi emocionante, foi bom. Aquilo foi um tempo gostoso demais. Esses meninos que tá aqui nessa vida boa na comunidade não sabe, né? Jeremias Carrinho passou. Jeremias foi na cozinha também, foi? Fiquei na cozinha, com uma semana eu fui pra cozinha. Eita, era eu? Não, era a tua irmã. A Quitéria. Era a Quitéria. Gente, é muita história. Eu já fui cozinheira da comunidade, gente, entendeu? Monitora, cozinheira, a gente é um pouquinho de tudo. Mas nessa época já tava assim, Quitéria. Já tava a Quitéria, tava o irmão Jacques. Ah, então já tava. Jacques, o Gessé. O Gessé, que era o nosso monitor. Gessé, que era o monitor. Eu com uma semana, num sábado, me convidaram para ir pra cozinha. Eu falei, bora lá, né? Tô aqui para mudar o que venha de mudança. E a cozinha é a área que mais difícil. Mais difícil. Era. Mas ainda é difícil. Existe um boato, uma história, assim, uma lenda. Conta-se uma lenda
E a comunidade na cozinha é a parte mais difícil, assim. Então, o Jeremias foi convidado na primeira semana. Foi. Comecei a ser forjado ali, né? É difícil mesmo, gente. A cozinha, ela Mas puxa tudo muito. Foi bênção. Puxa muito, foi bênção. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida da dependência química do Jeremias, para alertar muito, né, você que está aí nos ouvindo, sempre esse Pó de Vida, ele não tem o objetivo de falar só sobre recuperação de dependência química, mas a gente conhece tantas histórias inspiradoras com esse tema que é impossível não ver uma galera assim. Inclusive, esse bloco de episódio vai ser sempre voltado para esse tema. E aí o Jeremias vai contar um pouquinho da história dele, de como iniciou o mundo das drogas, do que ele viveu ali dentro e esse processo também que ele passou na Gênesis e agora, porque faz 13 anos limpo, mas a luta continua. E aí, assim, a gente vai estar aqui também com a Cida para ouvir um pouquinho na parte da família, que é muito importante esse suporte. A família do Jeremias sempre foi muito presente. Na época, a Cida estava em São Paulo, né? Foi. Mas, assim, toda a família, não só a esposa, mas toda a família presente faz toda a diferença no tratamento. Mas vamos lá. Jeremias, conta para nós como foi, assim, como você iniciou? Como você conheceu a droga? Olha, a droga eu conheci, eu já tinha uns 17 anos. Eu comecei no cigarro, foi um cigarrinho na escola que eu trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo lá em São Paulo, em 1980, eu já trabalhava registrado. 14 anos, gente, ele disse, de olha... 14 para 15 anos eu pegou trabalhava registrado. Uma licença especial com o juiz para fichar a carteira. A mamãe teve que ir no juiz para tirar a profissional, a minha primeira A gente tem que pegar a sua carteira e tá no museu, porque hoje hoje com 21 Agora anos o povo não quer trabalhar. Aí eu entrei nessa empresa e depois comecei a estudar à noite, entendeu? Conheci gente nova e tal, e comecei com um cigarro, daqui a pouco uma cervejinha. E durante os anos foi passando e os amigos foram maconha e tal. Nessa época era muito maconha, a cocaína era fraquinho, o crack não existia. Aí teve um dia que eu... Quer ter um dia que eu falei, eu quero. De tanto não, eu dei um não, né? Que foi um grande erro na minha vida. Esses amigos eram da onde, assim, só pra gente situar? Era da escola? Era amigo próximo da escola, era vizinhos, né? Porque no serviço não. Tinha no serviço também, mas no serviço eu já conheci depois. Aí experimentei a primeira vez, a segunda vez, aí pronto, aí foi indo. E cada vez a dose é maior, aí você já não te oferece, você passa a comprar. Aí você já começa a ir na biqueira, hoje é biqueira, né? Antigamente era bocada, aí já começa a conhecer o pessoal e já começa ali vira um vínculo, né? Eu queria abrir um parênteses aí nesse início para dizer assim, a você, pai, mãe, geralmente o nosso Pó de Vida é mais assistido por pessoas mais adultas, né? Para dizer a você que a dependência química, ela nunca começa no crack, na cocaína ou na maconha. Ela sempre vai começar no cigarro. O Jeremias contou ali, né? Eu comecei no cigarro, depois na cervejinha. E aí é muito importante você refletir sobre isso quando você estiver olhando para os seus filhos adolescentes, porque sempre começa no cigarro. Droga nenhuma começa, a não ser que você queira se matar. Ninguém vai dizer assim, vou usar droga. Não, sempre começa no cigarro, na cerveja e tal. Inclusive, esses dias eu conversando com o Marcel sobre uma amiga minha, que às vezes a gente sai junto em casais, e ela poucas vezes vai com o nosso grupo, e ela só sai, todo final de semana ela bebe. E ela é jovem, tem a minha idade, uns 30 anos, e eu disse assim, ela nem sabe que ela já é alcoólatra. Porque ser alcoólatra, ser dependente químico não é só quando você não consegue mais trabalhar, não tem uma vida, não. É quando você já, até para se divertir, você não consegue se divertir se não tiver o álcool. Por exemplo, quando a gente sai, que essa minha amiga vai, nitidamente ela não consegue se divertir com a gente. Ela tá ali, sabe, por aquele respeito, aquela, sei lá. Tá faltando alguma coisa. É um dia, assim, de compromisso, igual a gente vai trabalhar. E aí eu fiquei assim, e é isso, gente, tá? Não é, a dependência química, ela não é na droga ilícita apenas, e também não começa na droga ilícita, não começa no crack, não tenha essa ilusão, sempre vai começar no cigarro e na bebida. Então é muito importante você, pai, mãe, tá atento, assim. Os nossos amigos é muito importante, né? Porque, assim, eu acho que 99% dos casos começam através de amizades. Né? Então, assim, ficar sempre muito atento, principalmente na fase da adolescência, né? Pode ser legal, fulano é legal. Eu sou uma mãe, assim, muito
general, sabe? Tenho 3 meninas, sou muito general e observo demais as amizades das minhas filhas, mas assim, as amizades dos adolescentes a gente tem que ser muito filtrado. Principalmente hoje, Jeremias, imagine. Hoje em dia é muito diferente. Naquela época já era difícil. Já era difícil, imagine hoje. Porque hoje é muito aberto, né? As coisas são muito mais abertas. Tudo muito moderno, tudo pode. Antigamente era num bairro só tinha uma biqueira. Hoje em dia é uma rua aqui, outra rua não. Entendeu? Espalhou. O negócio virou um comércio tremendo. Então não é mais como antigamente, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que prestar muita atenção. Tem que ter um de vocês aqui, tá? Jeremias, conta um pouquinho para nós, assim, da sua experiência. Quando ali os primeiros anos foi só maconha? Foi, os primeiros anos foi só maconha. Aí depois a maconha, depois de muitos anos, depois de uns 5 anos, eu experimentei a cocaína. Experimentei a cocaína também, aí já não queria muito mais a maconha. Porque o efeito da cocaína é mais intenso. É mais intenso. Aí e a sua família? Descobriu antes? Minha família descobriu com o tempo. Não demorou muito. Eu escondi até uns que deu. Mas os olhos vermelhos, aquele cheiro, entendeu? Comportamento que muda. Entendeu? Teve uma hora e bairro pequeno também. Quem descobriu primeiro? Aí eu não lembro. Não lembro quem descobriu. Eu sei que a minha irmã pegava muito no meu pé. Eu tenho uma irmã feia, deve estar assistindo. Eu lembro de um episódio de uma vez que avisaram para ela, você tá fumando maconha? Eu falei, não tô. Tá, não tô. Aí, tá, não tô, que eu peguei a maconha e falei, olha, tô fumando. Foi imprensado até... Agora, interessante da droga também, porque o importante é dizer o não, porque ninguém vai colocar a droga na sua boca, ninguém vai colocar um revólver, né, para você estar usando a droga. Então, além de evitar a companhia, é dizer o não, porque eu dei um não várias vezes. Quando eu falei, não, hoje eu quero, não sei o que aconteceu aquele dia, que difícil você usar e gostar. Quem não gosta, né? Já diferente. Aí, uma sensação diferente. Isso durou 28 anos. 28 anos que deixou muitas marcas. Muitas cicatrizes. Muitas cicatrizes. Gente, olha, às vezes, esses dias a gente fez 2 palestras na equipe, fez 2 palestras nas escolas. Uma escola veio para cá, foi, e a outra, a equipe foi lá. E assim, todas as vezes que a gente faz palestra, eu, Marcel, instrui as pessoas, quando a gente não vai fazer parte da palestra, a falar para os jovens o seguinte, que a sensação de usar droga é muito bom, porque senão ninguém usava, né? Porque geralmente a gente a droga é ruim porque usa. Né? Então, assim, é muito boa. Só que, assim, como o Jeremias falou um pouquinho antes, assim, quanto mais você usa, mais você quer usar e ninguém mais oferece. Aí você vai ter que comprar. Né? E é isso, se torna um vício, né? Quando se torna a dependência mesmo, porque existe um estudo que diz que uma pedra de crack, o uso de uma pedra de crack é equivalente a 10 orgasmos. A sensação. Então, gente, se um orgasmo é bom, imagine 10. Só que a duração é bem mais rápida. É muito rápida. É muito rápida. O crack é aquela sensação. É por isso que você quer mais. Quer mais. A sensação de prazer é surreal. O Senhor nos fez, Deus nos fez para a gente sentir prazer da forma lícita, né? Então, assim, quando a gente pega as coisas que Deus fez perfeito e transforma em maldição, só destrói a nossa vida. Então, assim, a droga, ela tem isso, é por isso que as pessoas se viciam. Tem gente que não tem esse entendimento. Gente, por exemplo, o álcool, a cerveja, ela tem um gosto ruim. Então, para você ter, não é tão rápido a dependência no álcool quanto na droga, porque a quantidade, você tem que consumir muito mais, né? E o álcool, você começa a beber, a cerveja, por exemplo, tem um sabor ruim. Né? E você vai beber uma cerveja inteira, mas mesmo assim você não vai se tornar alcoólico, você precisa beber muita cerveja. Usar o crack, tanta cocaína também e outras drogas nesse sentido, você usar 1, 2 vezes já é o suficiente para você não conseguir mais abandonar.
né? Então, assim, é importante a gente ressaltar isso, né? Que existe uma questão patológica, né? Que o seu organismo vai pedir cada vez mais, porque a sensação é muito surreal. Mas, cada vez que você usa, e acaba que nosso psicólogo Moisés para explicar, que cada vez que você usa, o efeito ele vai reduzindo. Você já não consegue mais sentir a mesma excitação, o mesmo prazer que as vezes anteriores. Aí você vai precisar consumir cada vez mais e começa a destruir tudo, né? Do corpo, a questão social, emocional e tudo mais. Tudo. E sem dizer que às vezes você, numa noitada, você está usando, e chega um momento que ela não está mais nem fazendo mais aquele efeito, mas mesmo assim você não vai parar. Tem que usar, porque agora é uma necessidade. A droga, que nem foi falado, a sensação dela é muito boa. O ruim dela, que a gente, por exemplo, você numa noitada, você curte, a droga ali tá legal. Quando chega no outro dia que você vê essa consequência, o corpo arrebentado e tal, você, porra, o que eu fiz? Só que daqui a 8 horas você está fazendo de novo. De novo. Tem um remorso, né? Dá aquele remorso, dá aquele arrependimento, só que daqui a 8 horas você esqueceu de tudo que você prometeu para você mesmo, daquele remorso todinho. Aí entra o programa de recuperação, o auto-engano perigoso. O auto-engano perigoso. Gente, no dia seguinte existe o prejuízo financeiro, que é enorme, né, de uma noitada com droga. Existe a questão do corpo, que está todo moído. Os prejuízos das relações que a pessoa tem, porque se tem esposa é um problema, se tem filho é um problema, no trabalho, porque começa a faltar, existe só prejuízo. Confusão, né? Que arruma. Confusão que arruma tudo. Agora agora é sempre assim, tem vezes que é uma noitada assim, você pega, tira uma onda e tal, uma vez ou outra. Aí se torna um ciclo tão viciante que você quer outro dia, você quer outro dia, você não consegue mais viver sem a droga. E às vezes a droga ela te cega do jeito que você, o dependente químico, não enxerga aquilo. Não. Eu parei de enxergar o que é a droga depois que eu parei de usar a droga. Eu, quando usava a droga, eu não vi o que era a droga. É uma cegueira, né? Eu batia no peito e falava, não, pô, eu tô fazendo mal para mim, não tô fazendo mal para minha esposa, para meu filho, para minha mãe. É pro meu corpo, eu tô atingindo meu corpo. É com o meu dinheiro, né? É com o meu dinheiro e tal, é com o meu... Entendeu? Mas você não vê o que você faz com a esposa, com o filho. Não enxerga. Você não enxerga, se cega assim do jeito que Jeremias, é difícil. No início ali, quando você progrediu da maconha para a cocaína, e aí começou a ter esse envolvimento maior nas bocas de fumo, ou biqueira, sei lá, qual é o nome atual, o que você viu lá, assim, que aconteceu com você ou com outra pessoa que você ainda recorda que foi chocante, assim, que você pode compartilhar conosco? Você vai numa biqueira, você tem que ser conhecido, né? Aí você chega... Geralmente biqueira é lugar perigoso, você vê gente armado. E sempre quem vai numa biqueira é alguém que conhece, ou senão você leva um amigo que não conhece para apresentar. Mas você vê assim, gente levando papagaio, né? Levando celular. Algo que eu não cheguei a levar, mas não era diferente dele. Inclusive, às vezes eu pegava o lugar, falava assim, poxa aí, ó, esse é o nóia, eu não sou. Entendeu? Porque no seu caso, o seu trabalho financiava. Meu trabalho, mas acontece que é o seguinte, eu não tirava de casa, mas eu não colocava dentro de casa. Então, que diferença tinha eu de uma pessoa que levava um botijão de gás, que levava um papagaio, que levava um celular? Que é a mesma coisa. E é algo que, por exemplo, eu não enxergava. Eu já batia no peito, não. Eu não faço isso. Agora, situações muito assim de gente que está tomando coronhada, entendeu? Facada, humilhação, entendeu? A violência em si, né? A violência em si. A humilhação. Geralmente os meninos aqui na gente compartilham muito assim, a humilhação que se submetem, né? Agora, submete. Agora, recentemente, a gente, que essa operação do Rio de Janeiro, saiu uma reportagem de um rapaz que estava numa boca de fumo, não sei se você viu, ele estava há 1 mês como escravo sexual em troca de droga. Ele tinha relações sexuais com um traficante para poder consumir, assim. E o vídeo dele, assim, é comovente. Você vê, olhar para a pessoa assim e ver que ele está totalmente destruído, sabe?
é muito... É realmente a palavra destruição é o que A define. destruição é o fundo do poço do ser humano. Fundo do poço. Fundo do poço. Como foi quando a sua mãe descobriu? Você já teve chegou a ter essa conversa com a sua mãe? No início, não? Assim, Olha aí, a mamãe sabia, mas a gente nunca conversou. nunca conversamos assim abertamente sobre droga e tal. Ela sabia da minha independência, muitas vezes procurou me ajudar. Nessa época você morava com sua mãe? Não, eu vim morar lá na casa da mamãe depois que a gente voltou de Guarulhos. Não, ela não morava em São Paulo, você que morava em São Paulo. Sua mãe? Nessa época, 17 Não, anos? mamãe morava em São Paulo, morava aqui em Maceió. Mamãe tinha casa aqui, tinha casa lá, Sim. entendeu? Mas morou muito tempo lá, muito tempo aqui. Mas essa conversa com a minha mãe assim abertamente eu nunca tive. Uma conversa que eu lembro que eu tive com a minha mãe abertamente assim foi no dia que eu decidi vir para cá, em 2012. Entendi. Daí eu lembro que aquele dia eu estava bem, tinha cheirado muita cocaína e conversei com ela, falei para ela assim, ela falou, vou Marcelo, eu falei, eu vou. E vim para cá, porque Deus já tinha um plano na nossa vida, né? Deus é Deus, E né? foi um dia que eu estava bem estragado. Mas Deus soube agir naquele momento. No seu caso, assim, houve um motivo? Você acha que tem um motivo porque você ingressou no mundo das drogas? Porque, assim, gente, não é só na adolescência, mas é geralmente na adolescência e geralmente é por um motivo. Por exemplo, é porque tem pais separados, é porque, sei lá, sofreu um trauma, é porque queria liberdade. Não, no meu caso não. A gente somos família de berço evangélico. A sua mãe já era evangélica, Já era certo? evangélico, mamãe, papai, família toda evangélica. Então não, é uma família estruturada. Eu trabalhava registrado. Então eu não tive trauma. Foi eu não falar o não, porque que nem eu falei, já falei o não várias vezes. E aí fica o alerta. Eu gosto muito dessa pegada. Esses dias, quando ele esteve aqui, a gente falou sobre isso, que o filho dela se envolveu com esses problemas e ela é uma pessoa que trabalha com recuperação, né? Missionária da igreja, ela é evangélica também e tal. E aí a gente fez essa reflexão. E aí, gente, olha, nem sempre para chegar aqui na comunidade, a gente costuma dizer assim, tem muito dependente químico, mas para chegar na comunidade é porque você chegou no fundo do fundo mesmo. Nem sempre quem chega aqui na comunidade é uma pessoa que é de classe social muito pobre, porque o Jeremias não é, a família dele ali, classe média por ali, classe média alta, e assim, tem uma estrutura familiar, por questão de berço evangélico, as pessoas que vão para a igreja, elas têm uma estrutura diferente, porque buscam viver o que a palavra de Deus diz, né? Então, assim, não é um lar desestruturado ou um lar pobre. Desculpa, gente. Que a dependência química entra, não é isso. Né? Então, assim, é importante a gente ficar lá no começo, eu falei sobre essa questão, a importância de olhar os amigos, porque às vezes a pessoa é muito legal, é muito descolado, e nesse momento de farra, de diversão, de brincadeira, é onde entra. Né? Onde entra a droga. Às vezes é um menino que está na igreja, e congrega e tudo, mas tem aquele momento ali de querer a liberdade. Eu costumo dizer que o jovem dos 13 aos 17 anos quer ser adulto sem a responsabilidade de ser adulto. Que é a liberdade e a parte no sentido boa do ser adulto, mas não quer a carga que é da responsabilidade de ser, se comportar como ser. Então, é um processo de transição para a vida adulta mesmo, e geralmente é nesse processo que começa o uso da droga, pelo cigarro, pelo álcool e depois por essas drogas mais, não sei se a palavra seria mais fraca, mas assim, de menor teor, para depois entrar ali na cocaína e no crack, né? Sim, me diga aí, me fale como foi que você conheceu essa moça que você casou, que eu descobri, gente, agora, não sabia que fazia tanto tempo, não, descobri agorinha, já conheci eles há muito tempo, obviamente, mas não sabia que fazia tanto tempo que vocês se conheciam, assim? 36 anos. 36 anos. A gente trabalhava junto. Eu tinha outro relacionamento, mas depois eu conheci a Cida e a gente tem uma história longa aí. Muitos anos. A Cida era adolescente ainda? Ia fazer 18. Ia fazer 17 anos. Tinha 17 ia fazer 18, de 17 para 18 faltava um ano. Novinha, Jeremias, ela era. Aí aconteceu da gente se envolver, foi, aí veio filho.
Vocês têm quantos filhos? Nós temos um casal, temos a Beatriz e temos o Igor. E eu tenho mais 2 filhos, tem a Joyce e o Igor. E o Jefferson, meu primeiro casamento. Seus filhos têm quantos? O seu filho mais velho tem quantos anos? A Joyce, 36, acho que é 30 e... 37. Nossa, a gente se entregou. Um filho com 37 anos 37. me superou, que às vezes quando eu digo que a minha tem 22, o povo diz, eu fico feliz. É não? É quanto? 21, minha gente, olha, é porque tá chegando. Aí eu fui pai cedo, eu fui pai com acho que 18 para 19 anos. É, cedo. Minha primeira... Pronto, me fala assim, aí você vai entrar agora no quando você veio para Maceió. Você estava em São Paulo, já tinha destruído muita coisa. Eu estava em São Paulo, eu não morava com a Cida no começo, depois de uns anos a gente fomos morar junto e alugamos uma casa. E eu trabalhava registrado, mas a droga sempre atrapalhando muito, eu bebia muito. E fomos morar na Vila Formosa, depois fomos morar em Guarulhos, 2 horas de São Paulo de ônibus. Meu irmão mora em Guarulhos, tenho família, minha irmã, minha sobrinha, uma galera lá. Aí moramos um tempo em Guarulhos, depois de Guarulhos a gente voltou para casa da mamãe. Foram quantos anos em São Paulo antes de você vir para Maceió? 40 anos. Nossa! Eu fui com 6 e voltei com 46. Uau! Sim, nesse momento assim que a ficha caiu, a sua mãe estava voltando para Maceió, aí você decidiu, o que foi que te fez decidir vir para Maceió? Porque ultimamente lá em São Paulo, em 2012, eu estava assim do jeito que eu estava demais, assim. Estava bebendo muito, usando muita droga e eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito. E eu já estava sem coragem de trabalhar, já estava pegando um copo e mesa de bar para levar em balcão, troco de pinga. A droga humilha mesmo, né? Então já estava bem no fundo do poço. A Cida era o pai e a mãe de casa. Ela que pagava aluguel, ela que pagava luz. Entendeu? E eu já estava assim no fundo do poço. E eu me vi numa situação, aí teve um dia que eu desci, todo dia no bar e tal, e bebida e cocaína, e eu subi, e minha mãe morava no fundo, e tem uma escada aí, e eu gostava de conversar com ela, não gostava não, né? Eu gosto de conversar com a mamãe. Aí eu subi lá, fungando, né, com o nariz cheio de cocaína, aí ela pegou e falou pra mim, meu filho, eu vou pra Maceió. Aí eu falei pra ela, você pode comprar minha passagem que eu também vou. Ela falou, você vai? Eu falei, pode comprar que eu vou. Mas quando você pensou em vir por quê? Para dar uma fugida de lá? Eu pensei em vir aqui para passar tipo assim uns 6 meses. E não pensei que eu vinha para Maceió para morar aqui. Pensei assim, não, eu vou lá. Você já tinha ideia de procurar ajuda, alguma coisa para entrar em recuperação, não? Não, assim, eu nem conhecia comunidade. Entendeu? Eu sabia que eu precisava de ajuda, mas Quer um cafezinho, Jeremias? Não, vou tomar só água. Você quer, Cida? Eu quero, mas sem açúcar, obrigada. Eu não pensava em ajuda, eu pensei, pô, não, eu vou lá para Maceió, outros ares. Aí eu dou um tempo, Aí eu dou um tempo e tal, e... Aí a mamãe pegou e comprou a passagem com 15 dias. A gente ia embarcar com 15 dias. Aí aconteceu um problema lá que ela teve que remarcar por mais 15 dias. Para a mamãe contar isso para mim. Aí ela chegou, ô Gero, que ela me chama de Gero, a família toda me chama de Gero. Ô Gero, a passagem é para 30 dias. Eu falei, não tem problema não, mãe. Pode achar que eu vou. Você não desistiu nesses 30 dias? Não desisti. Aí na última noite lá foi uma noite bem pesada. Usei pra caramba. Cheguei aqui nos trapos. Aí deixei a Cida e o Igor lá em São Paulo e vim. Cheguei aqui dia 18 de março de 2012. Aí fiquei em março. Cheguei numa segunda-feira, acho que na terça-feira eu arrumei serviço. O cara já queria que eu sou lanterneiro, aqui fala lanterneiro, lá em São Paulo é funileiro. Aí o meu irmão foi comprar uma Bobcat, esse tratorzinho pequeno, ali na Menino Marcelo, na serraria aqui em Maceió, onde a gente mora. E do outro lado eu vi uma barraquinha, falei, vou ali tomar uma.
Mudou de São Paulo, não resolveu não? Não ficou em São Paulo não? Quando eu cheguei lá, era uma banquinha de suco natural e sanduíche natural. E de frente uma oficina do Vladimir. Aí eu fui lá de curioso, aí tinha até uma mulher que era uma gerente, ela falou, você não tem dinheiro? Não, está precisando. Quer começar agora? Eu falei, não, estou chegando em São Paulo, eu começo semana que vem. Não, você vai vir mesmo? Eu falei, não, pode contar que eu venho segunda-feira. Aí comecei a trabalhar, só que foram março, abril e maio. No março, dia 18, com mais uma semana, praticamente março acabou. Então foi maio, junho e julho. Esses 3 meses antes de chegar na comunidade. Esses 3 meses foi de 3 meses. O dinheiro que eu ganhava nessa oficina, eu recebia na sexta. No domingo eu estava duro, não mandava R$1 para a Cida aqui em São Paulo. E já estava duro. Era apostando no sinuca, era bebendo e já não usei mais droga aqui em Maceió. Mas foram 3 meses de muita bebida, de cair no chão. Né? E teve um sábado, meu irmão Paulo Stênio, que você conhece, o Paulo. Teve um sábado, nesse sábado Deus me deu 3 livramentos. Sim. Eu fui no bar do Guga, tinha um rapaz lá que estava querendo pedir dinheiro pro Guga, e eu peguei e fui por cima do cara, que arrumei a confusão. O rapaz não era boa. Você era bravo? Ah, era metida bravo. Tem, né, isso? Metida bravo, nunca fui bravo. Aí depois, eu fui na oficina que eu trabalhava, que eu não fui trabalhar nesse dia, que era no sábado. Cheguei lá meio bêbado e o cara falou, não, pô, não vou te pagar hoje. Segunda-feira você vem e recebe. Quando eu vi um ônibus, quase me atropelou, veio em cima de mim. Isso no mesmo dia. O diabo querendo ceifar a sua vida para você não chegar nas vendas. E quando foi à noite, eu saí da casa da minha mãe para a casa que eu moro. A Cida conheceu, era um murinho tinha umas grades, umas lanças, era uma pessoa bêbada para passar. Porque eu cheguei, a mamãe saiu e deixou eu preso. Aí eu, caramba, e aí passou um amigo, ele falou que comprou uma pitu, uma lata de pitu, e eu, pau, tomei essa lata de pitu, e depois eu me contentei pela casa a casa onde eu moro hoje, se não me engano, acho que é a minha sobrinha que morava. Só que eu passei num lugar que eram umas lanças, umas grades, ali bêbado, não tem como, aí Deus que segurou. Aí passei ali, saí, e estava no meu irmão com a caminhonete do Paulo. Aí eu dei a mão e parei, aí eu falei para ele, eu preciso de ajuda. Aí ele falou, é só isso que eu queria escutar de você. Vá para casa. Aí a família, foi um mover da família, né? Aí conversou, já arrumou, como é o nome do pastor? Esqueci o nome do pastor, que conhecia vocês, conhecia o missionário. E qual a igreja? Monte das Oliveiras? Não lembro. Porque a droga, uma das sequelas que a droga ficou, afetou minha memória, que para me lembrar das coisas, eu demoro para lembrar. Mas graças a Deus foi só a sequela que ficou, viu? Amém. Depois eu vou contar aqui os exames que eu fiz, como é que foi. Aí esse pastor, no domingo à noite, foi no sábado, eu fui para casa, no domingo eu já não bebi, aí o meu sobrinho Júnior me chamou para ir para a igreja, fui para a igreja à noite, aí esperei o Júnior chegou, fui lá e tomei uma pinga. A última pinga que eu tomei, pão e grosso do Senhor Jesus, até hoje. Amém. Aí, quando meu sobrinho chegou, quando eu voltei que eu tomei a pinga, quando o Bate era assim na rua de trás, aí meu sobrinho chegou, eu cheguei com drops também, aí masquei o drops, fomos lá, assisti o culto, uma igrejinha desse tamanho, umas irmãs canela de fogo, foi uma benção. Aí quando voltei, o pessoal já estava, quando eu cheguei da igreja, já tinha umas 15 pessoas da família. Já tinham ligado o pastor já tinha arrumado a vaga aqui. E na segunda-feira eu vinha para cá. Só que na segunda, como eu não recebi no sábado, na segunda-feira foi dia do comerciário. E era feriado em Maceió. Aí eu falei, eu não vou na segunda, eu vou na terça. A pessoa, eita, eu falei, não, pode ser que eu vou. Aí na segunda-feira eu fui na oficina do Sandro. Recebi, paguei os barcos que eu devia. E de meio-dia nós viemos para cá. Era lá na rua de baixo, né? Lá na rua de baixo, começou a ter aquele gol branco. Aí, lembra quando eu cheguei com 2 celulares? Queria ficar com o celular?
Aqui na comunidade a gente não pode ficar com celular, tá, gente? Não pode. Na verdade, em comunidade nenhuma, mas eles chegam aqui, os que chegam ainda com algum telefone, acham que vai ficar com o telefone. Eu cheguei com 2 celular, aí veio eu, minha mãe, minha irmã Bina, o meu sobrinho Júnior, esse pastor, pastor, perdão que eu esqueci seu nome. E na palestra... Eu não tô conseguindo lembrar quem é o pastor, gente. Mas depois eu lembro. Vamos ver se até o final eu recordo. Eu lembro até do seu sobrinho, você acredita que eu também não sou assim muito... Júnior. Mas eu lembro dele também. Aí ele estava até por causa desse nesse dia. Aí quando foi, aí disse que visita era 15 dias ou era um mês? Eu acho que era 15. Aí visita 15 dias. Eu falei, poxa vida, mas visita 15 dias quer dizer... Ali ficou uma barreira, né? Aí a mamãe olhava assim para mim, a Bina também, aí até que eu olho que falei, não. Peraí, me fala uma coisa. Quando disseram comunidade, você pensava o quê? Você lembra? Eu sabia que era, eu falei, é um tratamento, né? Um tratamento para... Eu pensei que usar remédio. Você pensava que era um lugar tipo um hospital psiquiátrico? Isso. Pronto. Gente, já perguntei isso. Foi. Muita gente acha que é um hospital psiquiátrico, é tipo assim, né? Inclusive, existe aí na internet um grupo da saúde mental que faz, assim, um escarcéu, diz que as instituições trabalham como antimanicomial, usa aquele termo daqueles manicômios antigos, dizem que as pessoas aqui são presas, que elas são forçadas a fazer tudo, que tomam excesso de medicação, que são agredidas. Né? E aí eu vou aproveitar essa deixa para dizer assim, gente, comunidade não é assim não, viu? Eu não sei aonde. Aqui em Alagoas tem aproximadamente 28 comunidades acolhedoras. A gente chama comunidade acolhedora. E eu conheço as 28, e nenhuma é assim. Inclusive, a maioria delas não tem nem muro. Então, como é que vai obrigar a pessoa a ficar? Hoje a gente nem tem muro. A Gênesis não tem, algumas tem, obviamente. Na sua época, o muro era na frente, mas atrás não tinha muro. Não tinha né? muro nenhum. E assim, é tratamento voluntário. No momento que a pessoa desiste, diz assim, não quero ficar, a gente vai reúne a equipe, o psicólogo conversa, o missionário Marcel conversa, a gente tá ali, os outros acolhidos sentam para convencer a pessoa de ficar, mas se ela não quer ficar, a gente entra em contato com a família e a família vem buscar. Inclusive, se o acolhido nem quiser ficar esperar a família, a gente não pode obrigá-lo. Aqui é totalmente voluntário. Muitos vão a pé, vão de ônibus. Vão a pé, onde a gente conscientiza. Testemunhei muito isso. A gente conscientiza a pessoa a esperar, a gente ter esse acesso com a família, a gente de qualquer forma entra em contato, porque a família fica, obviamente, muito desesperada. Mas existe aqueles assim, não vou ficar, não quero ligar, e a gente só vai mesmo conversar, dar algum pertence que ele tenha e ele vai embora, porque o tratamento é voluntário. Gente, a gente trabalha com um tratamento voluntário, tá? Sim, aí você tinha esse aspecto, muitos têm, inclusive venham visitar a comunidade Gênesis, ou se você mora em alguma cidade que tem uma comunidade, vai lá conhecer para você ver que é bem diferente. Bem diferente. Aí você chegou na Gênesis. Aí eu cheguei na Gênesis, aí questionei, né? Aquele questionamento, aí eu creio que é um pensamento da mamãe, da minha irmã, do meu sobrinho. Vai voltar, mas eu falei, não. Eu falei uma frase, eu não lembro, estou lembrando da frase, mas como que foi? Eu quis dizer assim, não, eu não vim aqui para tratamento, então vou me tratar. Aí começou os 15 dias que eu tremia, né? Sem o álcool. Aí os 15 dias foi bem diferente, bem marcante, assim, bem difícil. Bem difícil. Difícil. Quando você lembra quando você chegou na Gênesis, se a sua família ajudou com alguma coisa financeiramente? Porque teve uma época que, eu não sei se foi antes ou se ainda quando você chegou, tinha alguma ajuda? Meu irmão pagou meu tratamento, o Paulo. Ah, pronto. Porque, gente, olha, hoje aqui no estado de Alagoas, a gente tem 22 comunidades, tem 20 comunidades que recebem recursos do governo do estado, através da CEPREV, Secretaria de Prevenção à Violência, que aqui o nosso estado é referência nacional no acolhimento de pessoas dependentes químicos, e hoje a gente recebe uma ajuda de custo para custear algumas das despesas. Então o tratamento na comunidade é gratuito. Então, se você conhece alguém ou se você é alguém que precisa de ajuda, entre em contato aí. Você pode deixar até nos comentários mesmo, seu telefone. A gente vai até ver se a gente já consegue colocar também aí o linkzinho. No Instagram do Pode Vida também tem um número, você pode entrar em contato comigo, com a equipe da comunidade Gênesis. A comunidade Gênesis fica em Campo Alegre, mas existe comunidade no estado inteiro e a gente pode te encaminhar para uma comunidade pertinho aí da sua cidade. E assim, é gratuito, porque nós hoje temos essa parceria com o governo, graças a Deus, 20 comunidades aproximadamente. Mas antes não era assim. Então, lá no comecinho, para os acolhidos
fazer parte da instituição, precisava contribuir a família, porque é um gasto muito grande. Se eu não me engano, era meu salário mínimo, não lembro. Você lembra quanto era? Eu não lembro quanto que era. Também não lembro. Não lembro. Era mais ou menos assim, meu salário mínimo, não lembro quanto era naquela época, porque faz um tempo. Faz 13 anos. E a família precisava contribuir, e era muito complicado, a gente podia receber, acho que era 10 pessoas que a gente recebia, Jeremias, você lembra? Quantos que a gente tinha? Não, era mais. Era 20 já. Era 20. Que era 10 lá embaixo, 10 lá em cima. 10 no quarto embaixo, 10 no quarto em cima, é isso mesmo. Porque a gente começou com 5. 40? O quarto de baixo era para quem chegava. Era a triagem. Era a triagem, era os 3 primeiros meses. Era o primo pobre. O de cima era o primo rico. Era o primo rico. Era isso mesmo. É isso mesmo. Aqui só tem quarto de primo rico. Aqui é da riqueza. Pronto, aí você chegou lá, passou. Qual foi a maior dificuldade para você nos primeiros dias? A maior dificuldade para mim você, quando está perto da família com dependência química, você não dá valor. Quando você está numa comunidade, tá você ali com o pessoal e tal, você começa a sentir saudade da mulher, dos filhos, da mãe, do irmão, do primo. Chorava muito. O Jeremias chorava todo dia. Eu já sou chorão por natureza, né? Sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou assim, para chorar sou muito fácil. Emociono muito fácil. Mas a parte mais difícil foi essa, né? Porque ficar 15 dias eu não podia telefonar. A mamãe levou uma Bíblia, ela não via a mamãe. Aquele dia eu fiquei bem bravo comigo mesmo. Levou a Bíblia, levou uva. Aí o Jacques me entregou assim. Olha essa uva que gostosa. Aí eu peguei. Rapaz, eu gosto de uva. Ele falou, eu sei, sua mãe que entregou. Foi o quê? Cadê minha mãe? Não podia ver. E não podia ver. Mas ali já foi o começo do tratamento. Gente, é isso, ó. Na maioria das comunidades, os primeiros dias não pode ver, não pode ter contato com a família. Por quê? Porque é um momento de abstinência muito forte, não só da droga, mas porque está sem uso, mas está com 2 dias, a ficha caindo ali, tem uns meninos que vêm aqui na minha sala, já me dizem assim, eu não estou conseguindo dormir, eu quero ir para o psiquiatra, aí eu vou tentando ver a quantidade de sono para poder ver realmente se a gente faz encaminhamento. Aí eu digo assim, mas porque tá acordando muito, não sei o que, eu disse, você tá aqui há 2, 3 dias, você quer dormir bem? Não dá. Não tem como, não tem nada a ver de você tomar remédio, a ficha tá caindo, né? Tá caindo. Toda dor que você gerou, toda dor que você tá sentindo, isso tem que sentir. E o corpo tá num ritmo, o organismo tá num ritmo. Você faz a comunidade, você não tem horário para tomar banho, não tem horário para comer, você não tem horário para acordar. Então, na comunidade, nós já começamos as regras ali. 7 horas da manhã, 6h30. 6h30. Eu acordava às 5, porque eu tinha que ir, era facilitador. E o pessoal querendo ser facilitador. Depois nós chega nessa parte. Pronto, e aí chega na comunidade e tem essa dificuldade de dormir. Eu costumo dizer assim, que bom que você não está dormindo. Porque se você estivesse dormindo, era uma coisa meio anormal. Você ia ter que ser um psicopata que não sente nada, né? Não sente nada. Porque você não deitar a sua cabeça no travesseiro com 2, 3 dias, a ficha começa a cair ali, além de toda a questão do corpo mesmo, tem a questão da esposa, dos filhos, do emprego, do que perdeu, do que está devendo, enfim. E você conseguir dormir igual um anjo, você não tá bom do juízo, eu costumo dizer eles assim. Aí vou conversando pra gente poder fazer um levantamento, aí depois a gente caminha pro médico que vai definir se a pessoa precisa mesmo ou não. Mas os primeiros dias é assim, né? É assim, os primeiros 15 dias. Geralmente as comunidades, não sei se é todas, mas algumas que eu conheço, e a Gênesis, não pode ter o acesso nos primeiros dias, porque se vê, vai embora junto com a família. Não sei se no seu caso era assim, né? Mas vai embora, porque tá um engano totalmente, tá ali com abstinência, tá querendo ver, tem saudades, enfim, é muita coisa. Aí trouxe a uva, você não viu a mamãe. Aí eu falei, rapaz, mas que senão não pode. Aí não podia. Aí eu comecei já a assimilar as coisas, né? Que podia, o que não podia. E eu já estava na cozinha, porque eu fui para a cozinha muito rápido. Com uma semana eu fui para a cozinha. O seu tratamento foi totalmente diferente, foi totalmente diferenciado de tudo. Tudo, porque a gente não colocava assim, a cozinha é um setor de segurança, gente. A gente só botava lá os acolhidos que a gente tinha mais confiança, né? Na cozinha, eu trabalhei na cozinha 6 meses e eu fazia o café. Eu não podia tomar café, porque o interno só toma chá. E eu fazia o café, eu colocava só umas 2 colheres de café e não experimentava, porque se eles não podiam tomar, eu também não podia. Se era regra para um, se era regra para outro.
Então eu passei 6 meses fazendo café sem experimentar o café. Um ponto da recuperação, obedecer nas pequenas coisas para poder conseguir não obedecer na grande. Na grande. A cozinha foi assim, foi muita porrada, mas foi algo assim que me fez muito bem. Muito bem. E com 45 dias facilitador. Facilitador. Outra coisa que a gente também não fazia. Não fazia. Começou assim, o missionário começou a me levar àquela comunidade dos menores, lembra? Que vocês pegaram. Carronil do Gessé foi para lá, pronto, não foi? Mas aí o missionário, você apitou? Eu falei, eu pito, bora lá apitar. Aí ele, olha, vai ficar fulano ciclano, vê se não sai. Ele começou a me mudar ali, eu nem aí. Observando, né? Observando, me mudando, aí até que chegou a tarde, aí estava missionário, você, o Gessé. O Jackson não estava mais? O Jackson não estava, não, o Jackson não estava nesse dia. Sim. Aí foram numa sala naquela casa grande ali, a missionária pegou e falou, olha, você vai ser levantado facilitador. Eu falei, rapaz, tem certeza? E lá no quarto de baixo já tinha uns 3 com 3 meses querendo ser. Inclusive, 2 desistiu por causa disso. E não sabe, minha gente, como é que é. Difícil, porque depois que eu quando não era facilitador, eu levantava de 6h30, eu escovava meus dentes, depois a gente ia para o passo, a leitura bíblica, depois ia tomar meu café e depois ia fazer as atividades. Eu, quando passei a ser facilitador, eu acordava às 5 horas da manhã, chamava 2 do quarto de baixo para fazer o café, ia lá em cima, chamava 2 do quarto de cima e já começava a minha rotina ali das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite. Isso. Para vocês entenderem um pouquinho, só um adendo aí, para vocês entenderem um pouquinho, os nossos acolhidos, eles fazem parte de toda a rotina da comunidade, né? Hoje a gente tem uma estrutura maior, naquela época era só 4 pessoas que trabalhavam na Gênesis, né? 5, acho, com a Mônica, não lembro. Mas hoje a gente tem uma equipe de 10, 12 pessoas. E mesmo assim eles contribuem. E assim, nessa época tinha cozinheira, e aí só que a cozinheira chega o quê? 7 da manhã, né? E o café tem que estar pronto antes, então a gente pega 2 acolhidos, geralmente que estava há mais tempo na comunidade, que fosse mais de confiança, assim, que tivesse um comportamento melhor, que no percorrer ali da caminhada demonstrasse mais confiança e colocava na cozinha, né? E de todas as outras atividades fazem parte. Hoje, Jeremias, não tem mais facilitador. Não tem mais facilitador? Infelizmente. Hoje? Só monitoria. Só monitoria. A gente pega outro adendo aí, eu sinto tanta saudade. Os acolhidos que já estavam numa fase, assim, geralmente com 4 meses, faltando 12 meses para concluir, a gente colocava como facilitador. Ele era levado a fazer parte da equipe, a auxiliar a equipe. Então, ele colocava os meninos para fazer as atividades, no galinheiro, que a gente tinha um galinheiro na época, na horta, nos banheiros, enfim. Dava aquela auxiliada para ajudar os monitores. Hoje, infelizmente, não tem mais facilitador, porque o nosso público mudou muito, mas era uma área que ajudava demais na recuperação, porque quem era levado a ser facilitador tinha um sacode. Muito confronto, porque os acolhidos têm ciúmes, porque é difícil lidar com eles, você sendo ele. Mas se constrói. Eu lembro, eu não sei se você lembra, mas eu lembro de uma conversa que a gente conversou quando você foi levantado facilitador, e eu falei muito sobre a sua postura como pai e como marido, como aquilo seria importante. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Porque sempre quando a gente levava uma pessoa a ser facilitador, a gente levava em consideração o quanto essa posição ia ser importante para você executar o seu papel de liderança em casa, né? Porque lá eram os leões, né? Mas em casa tem outros leões, outras dificuldades. E assim, eu me recordo, não sei se como era exatamente, naquela época que quando você chegou na agência, vocês estavam meio separados? Eu acho que já estava um pouco, né? Você estava na casa do seu pai lá, não estava? Quando eu vim para cá, não. Quando você chegou na Gênesis? Não. Quando eu vim para São Paulo, a gente morava na casa da mamãe. Quando ele veio para Maceió com a mãe dele, ele me deixou lá sozinha com meus filhos. Aí eu fui para casa dos meus irmãos. Mas você está falando antes, né? A gente morava na mamãe, não é? É isso que ela está falando, não, nesse período que você veio pra gente, vocês estavam casados? Ela está perguntando se a gente estava junto. Estava junto. Como foi esse processo? Porque foram 7 meses, não foi, Jeremias? Não foi 6. Foi 6 meses, meu. Foi de junho a dezembro.
Pronto, pensei que tinha sido 7. Como foi esse processo de só conversar com a Cida por telefone? Porque ela estava em São Paulo, na época, não era? Foi. A Cida estava no E carta. Tem um monte de carta. Que carta, é? Como foi? O irmão Jacques levou muita carta do Muita correio. carta. E ela mandava também. Como foi? Olha, foi assim, foi um período diferente, né? Foi um período de falar que a gente estava ali, que era para o nosso bem, que falei para ela, depois você vem para cá, a gente vê como é que vai ser. Porque, na verdade, a Cisa não tinha plano de vir para cá. E eu falei para ela assim, olha, você vem para cá, a gente passa um ano, aí a gente vê como é que vai ficar, se não der certo. Aí, eu conto, depois você É conta. o que ele sente, né? É o que eu sei, é o que eu lembro. Aí você vem para cá, a gente fica um ano, se não der certo, você volta e tal. Mas a gente se falava muito. Eu lembro que, antes da gente começar a se falar, eu lembro de uma que sábado à noite não tem, ainda tem aquele momento aqui, sábado à noite, que o missionário chega às 10 horas da noite. A vigília. A vigília. Ele não faz todos os sábados agora. Inclusive, ele está programando para voltar, que é a vigília. É, a vigília, ele fazia a meses. vigília todo sábado. Aí depois da vigília ele falava, ó, tem um momento com você, vá falar com Deus. Aí colocava, aí, por exemplo, eu ia para o campinho, eu ia para um canto, cada um ia para um canto. Eu lembro que naquele sábado eu falei, oh, meu Deus, eu tô com saudade da minha esposa, eu preciso de notícia da minha esposa. Aí daqui a pouco o missionário falou, ó, a Cida ligou hoje à tarde, viu? Eu falei, obrigado, Jesus. Ei, era ligação, era todo domingo ou era de 15 em 15? Acho que é de 15 em 15. As coisas mudaram, viu, gente? Sabe como é que é a ligação agora? Toda terça e sexta. Olha, nossa. Diga aí, 2 ligações por semana. 2 ligações por semana. Nossa, lá era difícil. Mas é porque também há 13 anos atrás. 13 anos atrás, né? Era complicado, a questão da telefonia não era igual, né? Não era igual, Não era igual. Pronto, dá aí o microfone para Cida, eu quero saber dela um pouquinho. Deixa eu tomar. Quero saber um pouquinho dessa notícia, como foi que você encarou, Cida, essa notícia dele ir se internar? Como foi que você recebeu essa notícia? Ele te ligou, como foi? Já posso falar? Pode. Bom, a gente estava junto, né? Lá em São Paulo, morava na casa, no quintal da mãe dele. Aí a gente tinha tido uma discussão e eu fui embora para casa dos meus familiares, né? Aí tinha lá dois cômodos vazios, eu entrei com os filhos e fiquei lá. E ele ainda continuou na mãe dele, dizendo que ia para Maceió. E eu sempre dizia, eu não vou para Maceió. Eu não vou, né? Sempre batendo pé. E eu trabalhava, né? Porque para mim poder vir para cá, eu tive que pedir demissão do meu trabalho. Sim. Aí ele veio para cá, ficou aqui, foi 6, 7 meses, né? 6 meses. Mas quando você recebeu a ligação que ele disse, assim, foi por telefone que ele lhe disse que ia para a comunidade, que ia Não. ficar internado? Não. Como foi? Eu estava em São Paulo. Mas Não, você morava. Você recebeu a notícia? Como você recebeu a notícia? Quem te falou? Foi ele? Foi a minha cunhada, a Céia. Que a gente tem muita. Telefone, não podia ligar. Lá em São Paulo a gente tem muita afinidade, eu e a Céia. Ela que me disse, né? Que a irmã dele tinha feito uma janta na casa dela, a neném, e me convidou para mim jantar na casa dela. Aí foi falado que ele estava na comunidade, que ele estava bem, que ele estava se recuperando, que era outra pessoa. E eu disse, eu só acredito vendo, né? Porque falar é fácil, né? A gente tem que ver com os olhos, né? Aí foi quando teve, depois de 6 meses que ele ficou, né? Aqui na comunidade. E eu fiquei lá em São Paulo, continuei trabalhando, cuidando dos meus filhos, né? Como sempre fiz, porque na época que ele era usava as porcarias dele, nunca ajudou em nada, né? Nunca foi pai e nunca ajudou nada, né? Eu sempre fui a mãe e o pai dos meus filhos, né? Sempre fui a mãe e o pai dos meus filhos. Sempre criei meus filhos com a ajuda de Deus, graças a Deus. Sem pedir nada a ninguém, só a ele. Ele provê, né? O cuidado de Deus na nossa vida. E quando a minha cunhada fez essa janta, me convidando para ir lá, neném, para dizer que ele estava bem, estava na comunidade, estava bem, que em dezembro ele ia sair já. Que esperava eu aqui, né?
Aí comprei a passagem e tudo para vir para cá, aí não deu certo, porque saiu no dia 25, né? Foi. Só dia 23, você ter chegado no dia 25 no Natal. Foi. E meu cunhado, que hoje é falecido, Chororó, me levou no aeroporto, foi a 1000. Mas por causa de 2 minutos eu perdi o avião. Eita, é assim. Aí teve que remarcar, eu cheguei aqui no dia 24, 25. No Natal. Dia 25 de dezembro eu cheguei De aqui. 2012. Foi. Aí eles foram me buscar. Quando eu cheguei, eu vi a mudança, né? Gordo, Barrigudinho. totalmente diferente. A comida né? da gente sem fermento, sai tudo barrigudinho. Hoje em casa ele quer o cuscuz e não tem, porque eu não sei fazer o cuscuz. Não sabe? Você sabe, Jeremias, fazer cuscuz? Eu não me arrisco não, mas eu acho que tentar. Quando ele quer comer, é a sogra que faz. Quando eu vou na mamãe, cadê meu cuscuz? Não sei fazer esse tal do cuscuz para ele. E assim, né? A gente de lá para cá, só lutando, vencendo, graças a Deus, a cada dia, né? Muitos obstáculos que sempre teve e não foi diferente, né? Parece que conforme a mudança dele, as coisas vieram pior do que já eram, para mim, né? Para mim, não para ele, para mim, que a carga veio tudo em cima de mim, né? Porque o diabo ele tenta, com muitas né, acusações, muitas coisas, palavras negativas para mim, muitas acusações. Então, mas graças a Deus, Deus sempre do meu lado, sempre me ajudando a superar tudo e todos, né? E hoje a gente está bem, graças a Deus, estamos vivendo outra vida. Deus faz um milagre, né? Estamos vivendo outra vida, vamos na igreja, né? Como ele disse, né? De terça, quinta e domingo. Às vezes, quando não vamos, a gente sente a diferença, porque o inimigo, ele quer atrapalhar em tudo, né? Até mesmo, missionário, quando a gente está saindo para a igreja, ele sempre vem com uma seta, para desanimar, para arrumar uma contendinha, sabe? A gente não recebeu o que Deus vai nos falar. Que Deus vai nos falar, isso. Mas a gente passa por cima e vai, né? Chega lá, a gente ouve a palavra, quando volta, já volta diferente, né? Porque o inimigo, ele sempre está querendo destruir o lar, né? E o ponto dele é a família, né? O ponto dele é a família. É verdade. Quer mais água? E assim, hoje a gente está vivendo uma outra vida, graças a Deus, estamos, né? Na igreja. Na igreja, com os filhos abençoados, tanto os meus 2 que eu tenho, como os 2 que ele tem também, são uma bênção, né? Graças a Deus. Todos adultos já, né? O menino dele mais velho está na presença do Senhor, está firme e forte, graças a Deus. Minha filha também. Eita, minha glória filha, a meu Deus. genro, olha, missionária, essa igreja que minha filha está indo hoje é na igreja Mila, que há muitos anos atrás eu recebi muita profecia. Promessa de Deus. Né? Eu lembro como se fosse hoje, eu fui com a minha cunhada, com a Céia, na igreja, e chegou lá, veio um pastor de fora, que ele parece com Roberto Leal. Na casa, né? Na casa. Ele parece, culto em casa, culto do lar, né? Culto do lar. É célula que fala, né? Célula. Tem algumas igrejas que falam célula, outras culto do lar. Lá, e esse pastor, eu lembro como se fosse eu já estava no corredor, porque era muito, muito jovem, né? Muito jovem. E esse pastor saiu de lá de dentro da sala e foi me pegar lá no corredor. Me levou lá no meio da sala. Aí falou em línguas, né? Aí disse, o que você pede a Deus, Deus já está mudando, você vai ter uma grande vitória. Os que te humilham vão ver a presença, vão ver que Deus é na sua vida. Aí falou um monte de coisa. E hoje a minha filha cultua com esses pastores. Coisa linda, glória a Deus. Não é uma maravilha? Não é, gente, e tem isso. Quando a gente vai para a igreja, a gente consegue saber o futuro. Porque Deus usa realmente, né? Usa a palavra, mas usa também os homens de Deus e as mulheres de Deus para dizer assim, porque tem momento que a gente tá tão desesperado, tão desanimado, né? Que o Senhor levanta ali e diz assim, calma, você tá pedindo, eu vou trazer para você que você tem pedido em oração. Mas, missionária, eu por todo o sofrimento que eu passei com ele, né? Que todo mundo sabe, e ele mais que todo mundo sabe tudo que ele já fez, né? Sim. Todo o sofrimento. Mas eu nunca desisti dele. E eu sempre cria e falei para uma pessoa, que eu não me recordo agora, da família dele mesmo, que eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre na vida dele.
É a fé. Sabe? É muito importante. A Cida colocava óleo ungido dentro da minha água. Colocava óleo ungido dentro da água Mulher de fé, muito bem, Cida. E eu fiquei sabendo depois. Porque até nessa igreja que a gente vai na quadrangular, o pastor a gente tá até na campanha do óleo, sete unções bíblicas, né? Começou pela do nardo. Começou quinta-feira, pela unção do nardo. Sim. E na época eu era da Universal, lá em São Paulo, né? Sim. Sempre congreguei na Universal, que minha mãe criou a gente dentro da Igreja Universal, né? E então eu ia para a Igreja Universal, até onde a gente morava lá na mãe dele, subindo assim a rua já era a igreja na esquina. Aí o pastor mandava colocar a mão no... Seu marido não tá, mas coloca a mão no assento e profetiza que não importa que você... Aí o pastor sempre dizia assim, não importa que não precisa ser aqui na Igreja Universal, que seja em qualquer outra igreja evangélica. Desde que você viu o Senhor, porque ele pode mudar histórias, né? Mas que Deus, um dia você vai estar com o seu marido. E graças a Deus hoje a gente congrega junto. Glória a Deus. Hoje a cadeira do lado está ocupada, né? Glória a Deus. E, gente, a fé, nesse momento de dor, ela faz toda a diferença. Né? Faz não desistir, porque é muito difícil. Para a esposa, eu acho que é mais difícil até do que para a mãe, porque o amor de mãe, óbvio, não vai se medir nunca, mas a esposa, gente, a gente precisa ser cuidada, né? Suprida. A gente precisa que a pessoa seja o mantenedor, não só da comida, né? O mantenedor do cuidado das nossas emoções, da nossa área psicológica. Então, esse processo, a fé, se você tem a fé, se você tem Deus, se você tem prática de você ir para a igreja, de ouvir, de ser alimentado, você se torna forte para não abandonar, para não desistir, é muito importante. Porque, olha, tem um monte de pessoas aqui, gente, que a família já desistiu. Não só as esposas, até as mães desistem, né? Não é que ela desiste de amar, é que cada pessoa sofre de forma diferente, e tem algumas pessoas que a forma de sofrer é se afastar. E a gente tem um trabalho aqui, né, de estar conscientizando, tentando restabelecer esses vínculos, mas é muito difícil a recuperação. Quando não tem uma família que apoia, quando não tem alguém que não desiste. Né? Então faz toda a diferença, né? É verdade. E eu me sinto muito sortudo porque a minha família sempre cuidou muito bem de mim. A família dela, os irmãos dela. A minha família sempre, meus irmãos, meus parentes, né? Porque família é eu, ele e meus filhos, né? Isso. Meus parentes sempre acolheram ele, até mesmo da forma que ele era. Meus irmãos nunca desfizeram dele, nunca. Aí eu digo assim, família geral, a minha família, da minha parte, da parte dela, a importância que a senhora está falando sobre família, gente, é fundamental. É isso aí. E a fé, né? A fé é muito importante para você não desistir. Então, se você é mãe, ou esposa, ou filha, né? E tem alguém que você ama que está no mundo das drogas, que ainda não despertou que precisa de ajuda, não desista. Continue orando, buscando ao Senhor, ofereça a oportunidade. Existem vários tipos de tratamento. A gente fala aqui da comunidade Gênesis, que aí eu quero até que você fale, pega o microfone um pouquinho aí, vamos dar um bate-volta. Tem que ser 3, gente, só tem 2, porque a pessoa está aprendendo a mexer com tecnologia aqui, os meus assessores técnicos aqui atrás. Mas assim, esse processo de recuperação não é só numa comunidade, né? Tem pessoas que não querem tratamento, mas tem tratamento para quem não quer também. Tem as clínicas involuntárias, que aí é outro tipo de tratamento, a pessoa vai, né? Porque a dependência química, ela caracteriza a pessoa como alguém que perdeu o controle da vida. Então, a família pode tomar essa decisão por ela e funciona também. Tem um CAPS, tem os tratamentos com psiquiatra, com psicólogo só ambulatorial. Enfim, tem vários tipos de tratamento. Então, existe solução sim, tá? E você não desista. Se apegue com Deus, faça sua oração, vá para a igreja da sua fé, daquilo que move o seu coração, que o Senhor vai trazer essa força. Uma força que nós não sabemos dizer como, né? Mas que Ele traz. Que ele traz. Jeremias, vamos dar uma voltinha na Gênesis? Fala para mim as coisas que você lembra, assim, algum episódio da Gênesis. Vamos matar a saudade daquela época. Episódio da Gênesis? Sim, fala aí. Eu gosto muito como era o nome daquela reunião que a gente tinha de confronto? Partilha de convivência. Partilha de convivência.
Foi importante para você? Importante. Ali foi muito importante, porque a partir de convivência você está com 20, você e mais 19 em terra. Com certeza que ali no meio vai ter alguma desavença, alguma discussão. Não é só mulher que fofoca, homem também fofoca. Muito. Entendeu? Muito. Aí, naquela hora ali, é hora de você pegar e falar, pô, você fez isso e tal. Aí, naquele confronto, depois tem a pessoa fala, depois a outra fala, depois o outro dá o retorno. E ali é muito importante para ir sarando essa ferida. Muito importante. E para também não ficar assim um ambiente de guerra, né? Aí cessar ali. Porque ali você pode pegar, falar. Olha, seu áudio tá bom. E tem essa partilha, tem. Olha, tantos momentos na Gênesis. Tem aquele episódio lá da caminhonete. Vamos falar da caminhonete, mas deixa eu falar da partilha. Gente, toda vez que a gente faz partilha aqui na Gênesis, quando a gente tem alguém da equipe, ou alguém novo que nunca participou, fica assustado, com medo, assim. Porque como você começa, para assim, meu Deus, não vai dar certo esse negócio? Vai não sair vai briga. dar certo, vai sair briga. Porque assim, gente, é uma família que não tem laços sanguíneos nem laços afetivos, né? Nós nos tornamos uma família durante 6 meses. Está no mesmo espaço. No mesmo espaço, convive, é muito complexo. E existe problemas de convivência em qualquer lugar do mundo. Eu costumo dizer que a comunidade é tipo um Big Brother sem estar gravado. Tá interferindo aqui o som. É só para você olhar se o som dele tá bom. Se tiver, você já baixa, tá? E aí a gente tem esse momento de partilha, e aí vai partilhar sobre os problemas de convivência. E no início, assim, quem está observando de fora acha que vai ser um problema. Mas no final, quando termina, a comunidade fica leve, né? Leve. Fica um negócio maravilhoso. Todo mundo amigo de todo mundo. É incrível. É incrível. Tem uns... Incrível. O resultado. E a gente trabalha com casais e eu sempre mando fazer partilha. Eu acho que partilha é uma coisa que tem que ter no lar. No lar. E sobretudo no casal, assim, porque independente da dependência química ou não, lá em casa não tem, graças a Deus, nem Marcel nem eu tivemos essa experiência, mas todo casamento tem seus problemas de convivência, porque convive, né? Vindas e vindas, tem. E a gente, geralmente quando a gente está discipulando o casal, que a gente vê vários problemas assim, a gente lembra da partilha aqui, né? E aí a gente instrui o casal a fazer partilha, e é uma partilha de uma outra forma, mas que é sempre muito bom. O resultado é muito bom, então é muito legal mesmo. É uma das nossas atividades na comunidade. Tem várias atividades, gente. A gente começa de manhã, tem o momento do devocional, que lê a Bíblia, que ora. Mas também durante o dia todo tem várias atividades com psicólogo, com assistente social, e tem a partilha. Tem vários tipos de atividades, cada comunidade de um jeito diferente. Todo dia à noite tem uma programação diferente. Todos os dias à noite tem uma programação diferente. Agora, que não é da sua época, tem a EJA, os meninos estudam EJA aqui. Que maravilha. Né? Vai para o currículo escolar, certinho, coisa mais linda. Um professor, a gente tem um professor que é uma benção, o professor Jean, top, o melhor professor. Maravilha. É aqui na Gênesis, minha gente. E a gente só tem assim top. O primeiro professor que teve aqui foi o professor Alex, que hoje é coordenador da EJA, se eu não me engano, não sei se está nessa função, mas é mais ou menos assim. E aí, na substituição do Alex, a gente ficou assim, morrendo de medo. E aí superou, que hoje nós temos o professor Jean, que é uma benção. Eles estudam aqui até quinta, e tem os outros dias a gente tem outra programação, é muito bacana. Muito importante. Quer dizer, você na comunidade não fica de mente vazia. Porque de manhã você já começa, toma um café, vai para o devocional, toma um café, já vai para a atividade. Tem um almoço, quer dizer, à tarde tem mais alguma coisa para fazer, depois tem um lanche da tarde. E à noite, ou é um culto, é a leitura, é um filme temático. Eu lembro muito do filme temático. Depois é leitura de provérbios. E depois de ler, não é ler e compartilhar o que você entendeu. Então é um processo de reconstrução. Um processo de construção muito interessante. E cada dia, cada noite, cada dia uma programação. Então é maravilhoso, né? Jeremias, qual foi o momento ali que você se reconciliou com o Senhor? Como foi? Você lembra? Olha, eu antes de vir para Gênesis, hoje eu congrego na igreja quadrando do lado do pastor Wesley, lá na Serraria. Pastor é uma bênção de Deus. Pastora Milene, todos os irmãos lá, toda a igreja toda é uma bênção. Aí a mamãe me chamou, minha mãe, vamos para a igreja? Um domingo. Eu cheio de pitu.
antes de vir para Gênesis. Ela, vamos para a igreja. Aí eu falei, vamos. Aí eu cheguei lá na igreja, abraçando, caindo pelas paredes. Aí o pastor olhou assim, pastor, acho que ele pensou, isso aí tá pesado. Aí, como que você quer uma oração? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá e ele orou. Ali já foi assim algo diferente. Depois dessa oração, aconteceu, logo em seguida aconteceu todo aquele livramento e eu fui na igreja das irmãs e vim para Gênesis. Agora, aqui, eu já tinha aceitado Jesus, continuei o processo, agora voltei para a mesma igreja, estou lá até hoje, congregando lá, glória ao Senhor Jesus. E algo que me impactou assim foi o meu batismo. Eu aqui na Gênesis, eu já senti vontade de batizar. E a Cida já estava aqui, como eu me batizei, e eu tinha o nome sujo, e eu não conseguia tirar um cartão. Depois que eu me batizei, na outra semana, a gente conseguiu assumir o cartão. Você lembra desse episódio? Batizei numa semana, a gente tentava fazer cartão daqui, dali, e eu não conseguia. Aqui, sabe como é que é dependente químico? É tudo sujo, né? Tudo sujo. Até o nome. A primeira coisa que suja é o nome. É o nome. Aí, hoje, então foi uma experiência assim, incrível, que eu agradeci muito a Deus. Meu Deus, como você é fiel. No período que você estava aqui na agência, você recorda de algo espiritual assim que você viveu, você e Deus, assim, do seu relacionamento? Eu estou perguntando assim porque as comunidades ela é conhecida por serem comunidades religiosas, mas faz parte, a gente entende que o espírito faz parte. Eita, daqui a pouco o som fica ruim, porque eu sou gesticulo demais. A espiritualidade, o espírito faz parte de quem nós somos. E é claro que na comunidade Gênesis a gente tem, né, essa visão e esses momentos. Não é só isso, tá, gente? As comunidades elas não são só comunidades religiosas, elas são comunidades que trabalham com toda uma equipe técnica, com toda uma equipe capacitada mesmo, mas nós temos aqueles momentos que é um momento espiritual. E geralmente é esse primeiro passo que começa a mudar a história, né? Você recorda que você falou aí das vigílias, por exemplo, né? Foi. Eu tive várias experiências assim com Deus, porque a começar pela turma, né? Que era uma turma bem assim, meio bagunçada. E teve livramentos, né? Teve livramento. Teve livramentos, teve muitos livramentos. E algo que me impactou foi esse dia que eu estava ansioso para falar com a Cida e na vigília eu orei pedindo a Deus, eu preciso de notícia da minha esposa. E o missionário, logo em seguida, ele chegar e me dar essa resposta, eu falei, poxa, Deus, isso é maravilhoso. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Entendeu? O missionário não sabia que eu tinha orado para Deus, pedindo isso. E aí você concluiu o seu tratamento? Concluí meu tratamento, 6 meses. Eu lembro mais do dia que eu saí do que eu entrei. Assim, eu lembro assim, a emoção de eu ter saído. Concluir finalmente? Concluir foi algo assim maravilhoso e, poxa, foi um dia assim inesquecível. Engraçado que me deu uma vontade assim de ficar para ajudar mais ainda, mas eu precisava sair. Eu tinha cumprido. Mas foi algo assim maravilhoso. A Gênesis até hoje faz parte da minha vida. Da nossa vida. Você faz parte da Gênesis. Muito, muito importante. Vocês são muito especial. A minha história e a gente não fala assim um pouco história, que nem eu falei, essa minha dependência química afetou muito assim a minha memória. A memória, mas tem hora que eu estou em casa e que eu lembro de certas coisas que eu começo a dar risada sozinho. Esses dias eu estava lembrando do dia que lembra daquele no Fiat Uno que o missionário tinha? Depois do golzinho veio um Fiat Uno. Um verde? Um verde. Ah, sim. Assim que vocês pegaram esse carro veio zero, não foi? Foi. Aí, esse rapaz lá de São Miguel, do episódio da caminhonete, ele pediu, porque eu já andava com o carro, né? Andava com o carro, eu ia até Campo Alegre e tal, que eu tinha habilitação e tal, direitinho. Aí esse rapaz pegou e pediu o carro. Eu não sei se o missionário para me testar, pegou e falou, fala para ele pedir o carro. Ele pegou e pediu o carro, me dá o carro. Eu falei, não posso dar o carro. Não, mas é daqui para ele. Eu falei, não, o carro está na minha responsabilidade. Você peça para o missionário que o missionário dá. Outro dia também eu fui lavar o carro, tinha R$5 dentro do carro, no cofre.
Aí fala, missionário, tem R$ 5 aí. Ele falou, eu sabia desses R$ 5 aí. Obrigado, aquele jeitão dele. O jeito dele é... Eu disse a ele que eu quero ir lá aqui com a gente. Não, vai ser muito interessante. Ele tá meio Missionário, tímido, tá, gente, não, mas ele missionário é tão pra frente, ele é assim. pra frente, ó, pessoal. E a risada dele é incomparável. É contagiante. Comparável. Muito bom. Pronto, vamos para a parte assim, você saiu da comunidade. Vamos falar um pouquinho antes da comunidade, na parte familiar. Sim, vamos sim. Falar da parte familiar, porque quando eu ligava para a Cida, puxa, que ela brechia. Às vezes a gente brigava no telefone. Muitas vezes a gente, mesmo no telefone, mesmo se falando, muitas vezes a gente discordava alguma coisa. Eu venho aqui, eu quero agradecer a família, porque a minha família era a que mais enchia a comunidade. A minha família vinha sobrinha. Era linda a primo, visita. trazia as coisas, fazia uma festa na comunidade. Era, de verdade. Vinha de Cururipe, vinha de Maceió. Então, aqui já até meus agradecimentos para vocês, que impactava muito. A vida de todo mundo, gente. De todo mundo, muito. A família é muito lindo, importante na vida de quem está na comunidade de recuperação. Porque, inclusive, quando o meu cunhado João, que já não está entre nós, quando ele veio de São Paulo, que veio ele e minha irmã e trouxe meu filho, eu fazendo aniversário, ele trouxe meu filho no dia do meu aniversário, aquilo impactou minha recuperação do jeito que eu olhei assim, eu falei, eu não tenho como decepcionar mais esse povo. Olha o tanto que estão depositando crédito em mim. Então aquilo lá me deu uma alavancada assim que eu, sabe? Era surreal, assim, até hoje, aquelas visitas marcaram a nossa vida, assim. A gente que está aqui trabalhando, principalmente eu e o Maciel, por conta de nós somos os fundadores, por conta do objetivo que a gente tem, quando a gente recebe uma solicitação com a senhora de Jeremias, a gente está esperando. Sabia? Era aquela ansiedade para chegar a visita, porque vinha com o meu Jeremias, fazia alegria, fazia esperança. E era muito bacana, porque quando eles entram na comunidade, pode até não parecer, mas eles são muito loucos, porque a própria vida não tem mais valor. Não tem mais sentido. Dentro da vida social do amor, essa festa, fazer sempre uma festa. Sempre é uma festa, era momentos maravilhosos. Até a gente se sentir amado, né? Muito bom. É um serviço muito árduo, de verdade. Naquela época, ainda mais, porque ali toda a dificuldade. Uma dificuldade muito grande financeira. Mudou um pouco, graças a Deus. Continua, porque o recurso é insuficiente, mas a gente tem muito mais do que naquela época. Aquele escritório lindo. Não tinha. Muito bom. Falando desse escritório. Mas assim, quando a gente recebia a família de Jeremias, e tem algumas ao longo desses 15 anos da Gênesis, então é quase na idade da Gênesis. Quase na idade da Gênesis, né? 13. E a gente se sentia muito amado, porque é um serviço tão difícil que a gente também, nós somos muito... Eu não sei se a palavra seria injustiçado, mas sabe que muitas famílias elas não reconhecem o trabalho que o missionário está fazendo ali, da equipe em si, da equipe toda. Não é só os missionários, e a gente dedica a nossa vida, o psicólogo, a assistente social, mesmo as pessoas que são os técnicos, que não são da parte missionária, eles estão dedicando porque é um serviço muito difícil. E às vezes as famílias assim, eu costumo dizer assim, quando eu contrato uma assistente social, eu digo assim, ó, eu e você somos responsáveis pelas famílias, somos nós duas, e a parte mais difícil da comunidade. Porque é mais complicado, porque a gente pega dois tipos de família. Aquela família que trata como se fosse um adolescente que passou na faculdade, um bebê, e quer que a gente trate essas pessoas assim também, então é um excesso de exigência, como se ele tivesse, né, num lugar assim. E a outra família que abandona, que não quer, que a gente fica ali de trabalho, com uma ligação, porque um dia de ligação é aquela tristeza quando não recebe. Gente, você tem ideia, né, Jeremias? Um dia que tem ligação, passa o mundo. Nossa, olha, e a minha família vem em quantidade tão grande que os que não recebiam visita já praticamente era da família, porque agregava, entendeu? Então era momentos inesquecíveis, então momentos muito importantes. A família, ela dá uma alavancada muito grande, porque você se sente apoiado. Interessante também
aqui a gente nossa lista era no domingo, né? Uma vez por mês. Não, era 2 vezes por mês, de 15 em 15. No domingo. No domingo. Na segunda-feira sempre tinha desistência. Sempre tinha desistência. Justamente das pessoas que não recebiam visita. É. Mesmo eles entendendo, alguns deles não entendem, obviamente, mas a maioria entende que foi eles que causaram, que foi o processo da década de 50, que eles entendem que foi culpa, que eles não têm, mas eles não registram. Não Porque existe. aqui dentro a gente faz todo um trabalho de sensibilidade, né? Tudo. Emocional, psicológico, todo esse trabalho. Então todos os dias a gente trabalha isso. Todos os dias tem um trabalho diferente. Fica muito difícil, muito mais difícil. É. Então, Mamãe, minha gente, eu vou falar da mamãe. Adoro. Você acha muito bonitinho, você chama de mamãe. cadê o Raul? Aqui no nosso Nordeste a gente chama de maninha. Mas a mamãe é uma personagem assim especial. Muito especial. Poucas pessoas têm o privilégio de ter uma mamãe assim. Graças a Deus. Mas receber a sua mãe na comunidade sempre foi uma esperança. Ela trazia assim, ela já idosa. Tem quantos anos a mãe? Mamãe, eu acho que 87. Já era idosa. Já idosa. A gente recebia ela assim, ai gente, a felicidade, o amor, o cuidado, a esperança que ela trazia, contagiava todos nós. É Assim, verdade. porque ele já era um adulto, né? Adulto, ixi. Bem adulto. Bem adulto. Tem dente de leite, mas não. Eu tô com 59. 12, 13 anos atrás. Nós menos 13, lá, uns 46, né? por aí é. Então já um coroa, É. né? Mas o cuidado, o amor, a paciência, né? A forma como ela... É muito gostoso estar perto da mamãe. Assim, Muito bom. Da sua mamãe, assim. A gente, quando ela recebia a visita dela, era bom para todos nós. O amor que ela demonstrava por você, a forma que ela falava, mas também a forma como ela tratava as outras pessoas, As outras né? pessoas. E a todos nós, os acolhidos, né? Quem acolhido ficar esperando toda visita pela visita deles Pela também. visita deles E também. sempre foi muito especial. A sua irmã estava sempre ali. Sempre, as irmãos, sobrinhos. Todo mundo. Obrigado a todos vocês aí. Vocês fazem parte da minha história. Eu posso ter esquecido alguns, se esqueci, me perdoe. Mas vocês todos, amo vocês e muito, muito importantes. Até hoje vocês são. Aí assim, hoje você... Não, vamos falar da parte que saiu da Gênesis, né? Sim, eu saí da Gênesis. Aí saí da Gênesis. Continuei cultuando na igreja da Serraria, o pastor Elson. Aí procurando serviço. Aí entrei num aqui, não deu certo, não deu certo. Aí depois entrei numa empresa, fiquei 5 anos. Uma empresa grande, multinacional, grande porta que Deus abriu. Um grande testemunho de lá também para contar que foi algo, outra oportunidade a gente vamos falar sobre esse testemunho, foi algo tremendo que Deus já fez tantas coisas incríveis na nossa vida que é só motivo para dar graças e glórias a Ele. Aí depois disso aí, trabalhei 5 anos nessa empresa, de 2014, 15, 16, 17, 18 e 19 saí. Aí com a indenização, comprei a ferramenta e montamos uma oficina. Sua oficina. Faz quanto tempo você tem essa oficina? A oficina tem 5 anos, 5 a 6 anos. Empresário em Maceió, é no Rio? É no Ouro Preto. Começamos na casa da mamãe, cabia 2 carros, mas não deu certo por causa da tinta e ela ofendendo ela. Aí fomos um pouquinho mais adiante, já cabe 4 carros. Aí hoje nós estamos no Salão Maior, já cabe 8 carros. Aí nós temos... Alargando as tendas. Temos 2 pintores, temos o Thiago, temos o Derlan, temos o Charles, que é lanterneiro, trabalha com a gente. Gente, se vocês quiserem um excelente profissional, passa lá no Ouro Preto, né? JK, Marcelo, JK. J de Jeremias e K de Carro, JK, lá no Ouro Preto. E honrar aí essa nova fase. Nova fase. Tem uma pessoa também que eu quero fazer um agradecimento especial, que é o Sten. Paulo Sten. Paulo Sten, muito obrigada por você fazer parte da história da comunidade Gênesis. Foi muito importante a sua vida para nós.
O Paulo, pessoal, é irmão do Jeremias e tem uma empresa em Maceió. Rota Argamassa. Rota Argamassa. E assim, foi uma pessoa assim, que nos abençoou muito. A comunidade é enorme. Vocês, qualquer dia desse eu faço um tourzinho e posto aí também no YouTube para vocês conhecerem que eu falo dessa comunidade de casa. Tem outra comunidade, mas não tem como. Tudo aqui eu vou falar da gente. Tá muito bonita, tá muito bonita. E é verde, né? É verde. Eu sou palmeirense, então deu certinho. Ele chegou hoje, tá? Quase, a gente tá terminando tudo ainda, né? Tá ver nossos retoques e tal. E assim, o Paulo Stein é uma pessoa assim, com coração enorme, ele abençoou muito aqui na nossa construção, porque foi assim, gente, eu não tenho como dizer, sabe? Deus purinho, não tem como. Quem vê a estrutura da Gênesis, até às vezes a gente chega ali e olha de lá, né, da quando olha assim, Deus do céu. Que Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, foi milagre do Senhor. Milagre. Nós não temos recursos, nós não temos como, sempre com muita dificuldade financeira para manter até a comida. E o Senhor nos permitiu construir tudo isso. Mas foi porque Deus Mas é fruto do ministério, fruto do trabalho. E porque Deus levanta pessoas como Paulo, que nos abençoou aqui. Muito, né? É tudo amassado aqui, viu, gente? Na comunidade dele. Rejunte, tudo que nós somos abençoados pela empresa. Rejunte Argamassa, foi de Paulo Stein. Paulo Stein é aquela pessoa em Maceió ali. Onde é? É no Ouro Preto também, sou Ouro Preto, ali perto de Serraria. Eu confundo, eu não sou de Maceió, gente. O interior é assim, eu confundo ali. Sempre acho que é a empresa ali. Mas ali é colado, um bairro colado no outro, né? É uma bênção. Então, assim, nós, muito obrigada. A nossa vida está aqui, que ele, né? É o contato ali, quando a gente está precisando de socorro, a gente entra em contato e o Paulo sempre nos abençoa. Então, muito obrigada. A gente sempre ora por essa empresa. Temos alguns outros amigos também que se aproximam, que chegam junto. Muito bom. E assim, o Senhor tem levantado pessoas. Levantado pessoas para a obra dele. E esse lugar tem muitos Jeremias. Verdade. Né? Muitos Jeremias passou por aqui e a gente sabe que cada história dessa, o Paulo faz parte. Faz parte. Né? Faz. As pessoas não conhecem ele não conhece o nome das pessoas, mas existem vários Jeremias que tiveram a sua vida mudadas e transformadas, depois passaram por aqui, mas também por conta da vida do Paulo. É verdade. E abençoa esse lugar. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Aí, a Cida, ela veio e ficou, ela voltou depois? A Cida veio, depois ela foi passear, com uns 3 anos estava aqui, foi para São Paulo, passeou, aí depois ficou um tempão, um ano passado nós fomos nós dois juntos, primeira vez, em março, esse ano em março. Foi essa pergunta que ela fez. Não, eu se eu fiquei aqui se quando eu vim. Se ela já ficou para morar? Não, já ficou. Já ficou. Aí faz 12 anos que está morando. 12 anos que está aqui. Já se acostumou? A filha não disse que não gosta de Maceió, ela disse que só gosta de mim, então vai ter que ficar aqui. Mas você gosta de uma cidade mais movimentada ou você gosta de São Paulo? Ela acha que o Maceió é pouco movimentado, tem um monte de São É a vontade da... A minha filha estava assim, Deus me livre, eu não gosto de Maceió, nem eu gosto assim. A vontade da Cida é morar em São Paulo, né? Eu fui para ela. A gente estamos na dependência de Deus, né? Então, se Deus proverá... Estou na provisão de Deus, né? O que Ele preparar, é bem-vindo. Como foi assim, a mudança do seu relacionamento com os seus filhos, né? Porque depois que você começa a reconstruir sua vida, as coisas começam. Tem a dificuldade dessa reconstrução, obviamente, porque a dificuldade não acaba quando sai da casa do coração, ela começa, só que você tem as ferramentas para construir. Me fala aí das relações. Eu sou muito grato a Deus pelos meus filhos, meus 4 filhos, porque eu tinha assim, falei, caramba, mano, eu sabia que eu era mais Deus que meus filhos. E eu usava droga, mas nunca quis que meu filho usasse. Você não quer o mal para o seu filho. Você sabe que você está usando, você sabe que está fazendo coisa errada. Então, eu sou muito grato a Deus por meus filhos não terem entrado nesse caminho, por meus filhos estarem no caminho do Senhor. Então, o meu vínculo de amizade com meus filhos é muito forte. Muito forte. Oh, Deus, obrigado. É um amor tremendo assim que... Fui agora para São Paulo, passei esses dias na casa da minha filha, da Beatriz.
Nossa, um pai daqui é uma filha que antigamente nós era aquele cachorro e gato. Hoje em dia é ser um amor, Ele não tinha carinho de pai não e tinha filho. carinho, não tinha amor. Tinha. Porque a dependência A dependência química. incapaz de ser pai. Até mesmo quando eu falei que ia vir para cá, ela foi a primeira a falar, mãe, não vai. Não vai, porque não teve mudança, mãe. Isso é mentira, é mentira. Oi. O sofrimento, né? É o sofrimento, é. E hoje em dia é o Jefferson, é a Joyce, é a Bia, é o Igor. Poxa, assim, é um amor, se sente assim, aquele amor de filho. E o abraço do filho. O abraço do filho, assim, é algo assim espetacular. É um abraço gostoso, ó. Eu sabia que a hora eu chorei a descer, descer agora, falando do meu filho. Eu sou grato a Deus e obrigado, Jesus, por se permitir ser pai. permitir ser pai, na verdade é essa. Eu falo para a Cida assim que eu queria ter um filho agora, porque Agora não dá mais. porque ia ser diferente, né? Porque não que eu fui assim um mau pai, eu não fui um exemplo de pai. Você gostaria de ser Eu, do exemplo? eu gostaria de ser o pai que eu sou hoje. E lógico que esse amor que meus filhos têm por mim, porque eu não fui também aquele pai casquento, aquele, né? Mas hoje seria totalmente diferente. Se eu não tivesse dependência química, com certeza que seria diferente. Mas eu sou muito grato a Deus pelo amor, pelo meus filhos. Eu amo vocês. Gente, olha, a dependência química, acho que tem capacidade. Inclusive, a Ministério da Saúde, na descrição da dependência química, ele é incapaz de dominar a própria vida. Então, não se torna um pai, não consegue Presente, ser pai, né? não consegue ser marido, não consegue ser o que é, na verdade, né? Porque é presença, porque é exemplo, porque é suporte, não consegue. Não é só nessa área, ser marido, ser tudo, né? Depende daquela roupa quem Deus fez você para ser. Né? Então, assim, perdeu a infância dos seus filhos. Perdi. Né? Mas glória a Deus, que glória a Deus que Ele permitiu. Essa vida adulta dele. Né? Então, assim, muito importante. O Senhor é lindo, ele restaura e faz a gente ser bem sucedido nessa época, né? E agora tem os netos, né? Aí você pode curtir os netos. Tem netos. Temos 6 netos. Só. Então é uma benção, né? Eu não cheguei não nos netos, pelo amor de Jesus, viu, gente? Não chegou não. Mas passa rápido, viu? Ixi. A minha pequenininha, eu tava de meu Deus, ainda pensando, Deus netos. Porque eu olhei pra ela hoje assim, tem 5 anos, eu olhei assim, meu Deus, como cresceu. Daqui a pouco, essa pessoa, né? Já não é mais criança, não é mais o bebê da mamãe, ela mesmo não aceita mais, eu sou a mocinha da mamãe, não é mais. É assim, a minha outra tá com 11 anos, 11. moção. Passou rápido, né? Rápido, né? Rápido. Um dia desse era uma bebezinha, né? Vocês conheceram a pequenininha, né? Não, foi só maiorzinha. Só a maiorzinha. Esse hoje a pequenininha tá lá. Tá acordada ainda? Se eu não chegar em casa, eu tava dormindo, ela tava comigo, pronto. Ela dorme um pouquinho, aí ela só dorme quando a gente Só mais tarde. Coisa boa, gente, olha. Estamos aqui, encerrando já, chegando assim nos finalmente do nosso podcast. E eu sou muito grata a Deus, Jeremias, pela sua vida. Amém. O Jeremias é uma pessoa, gente, sempre ensina a gente. Vai, não vai. Ele me surpreende com a visita dele. E eu não sei se eu já disse isso, mas quero dizer publicamente o quanto isso é importante para a gente. Obrigado. A gente, que está assim no tempo da missão, a gente se sente um carro que caminha muito. E aí a gasolina acaba. E a gente continua caminhando sem gasolina. Porque às vezes a nossa fé, o nosso amor a Deus, faz com que vamos empurre o nosso carro. Mas quando a gente recebe uma pessoa como Jeremias, que vem aqui visitar, desde quando ele vem, é como se o bombeiro botasse lá e enchesse o tanque. Aí a gente consegue caminhar um longo caminho, porque tem gasolina. Nossa gasolina tem pessoas como você. Mas é exatamente o que acontece comigo. Quando eu venho aqui, eu renovo minhas forças. Eu venho aqui para agradecer
para dar exemplo, para agradecer e para renovar minhas forças. E principalmente a Deus, falar, obrigado, meu Deus. Obrigado. Já passou, né? Passa rápido. Muito rápido. Então, assim, muito obrigada, Cida, muito obrigada por ter vindo. A gente conhece aí bastante, sabemos que você é uma mulher de fé. E que se esse homem aqui ele é hoje porque você soube ser o alicerce que o Senhor criou você para ser. Deus nos fez, né? Nós mulheres, esposas, somos realmente o alicerce, a coluna do nosso lar. E você com certeza é essa pessoa, Jeremias. Sim. Esse Sou muito homem, grato, assim. por conta dessa mulher que você é na vida dele, na vida dos seus filhos. E o que a gente deseja, né? Que vocês vivam cada vez mais a abundância de Deus. Amém, amém. Foi muito bom receber vocês aqui no nosso Pode Vida. Tenho certeza que a sua história, Jeremias, vai impactar muitas vidas. Em nome de Jesus. Daqui a 10 anos, esse vídeo ainda vai estar no YouTube. E aí, durante todo esse tempo, todo mundo que parar um pouquinho para assistir vai ser abençoado com a sua vida, com a sua história. E saber que é possível, porque se funcionou para você, pode funcionar para outras pessoas. E toda a sua história de superação é muito linda e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Eu tenho outro vídeo no YouTube que é o meu testemunho do que Deus foram 28 anos de adicção de droga. E essa empresa que eu trabalhei 5 anos, a gente, depois de um tempo, depois de um ano, a gente chegou um plano de saúde pra gente e eu fiz um check-up. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho uma sequela num órgão. Glória a Deus. Deus curou de um jeito, eu não tenho nada. Não tem problema de pulmão, não tem problema de fígado, não tem problema de sangue. E eu dei trabalho. 28. A médica, quando ela viu, a doutora lá, quando ela viu, ela falou, incrível, incrível. Eu falei, que foi, doutor? Oxe, quantos anos mesmo? Eu falei, 28. Oh, mas incrível, tem gente com 10 anos aqui, você não tem nada. Eu falei, meu Deus. Nosso Deus fez isso. Ele é um Deus completo. Completo. Então ele fez a obra completa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Jeremias. Deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes que vai estar aí assistindo. Fala aí diretamente para a câmera, deixa sua mensagem final. Dizer que foi maravilhoso estar aqui, mais uma vez aqui na Gênesis. Dizer que a droga é uma ilusão, a droga só cobra, a droga ela só tira. A droga ela é 2 horas de sensação e 48 de decepção. Então, se você colocar 2 para 48, você tem 46 horas aí para pagar para a droga. A gente é uma ilusão, é momento, e a vida boa é a vida sem droga. Uma vida com Deus, é uma vida de transformação, é uma vida diferente. Então, eu só fui enxergar isso a partir do momento que eu passei no tratamento aqui na Gênesis, que eu vivi sem a droga. Para mim, antigamente, eu não conseguia mais viver sem a droga. A droga, para mim, era como se fosse um alimento diário, algo que eu precisava. E hoje, algo que eu não posso deixar de ter é Jesus. E foi Jesus que me fortificou, foi Jesus que me tirou da droga, e o que eu sou hoje eu devo tudo a Ele. E o que Ele fez na minha vida não vai ser independente na vida de qualquer um que está assistindo esse vídeo, ou que vai assistir depois. Então dá o passo para Jesus, está escrito que Ele bate na porta, se você abrir, Ele entra. Jesus é tão educado que Ele bate na porta para poder entrar. Então a diferença, lógico que tem família, tem esposa, tem comunidade, tem pastor, tem tudo. Mas toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Ele entrou, depois colocou essas bênçãos na minha vida e hoje eu estou contando essa história de vitória, história de fé, história de vitória. E dou graças a Deus por tudo. Eita, finalzinho do nosso Pode Vida, podia ficar aqui, né? A gente ainda tinha, se fosse para conversar, ainda tinha muita coisa para conversar. Mas
Foi bom, foi maravilhoso. Foi muito bom. Obrigada, pessoal, vocês que ficaram aí ao vivo. Agradecer também ao pessoal aí que vai enviar. Encaminha, pessoal, curte o vídeo, é muito importante, porque aí o YouTube leva para outras pessoas eu acredito que vai ver isso depois. Compartilha com mais alguém, abençoa a vida de alguém com essa história linda de superação e de fé. Aqui a gente só agradece ao Senhor por fazer parte da história de pessoas como vocês. É muito lindo ver o poder que Deus faz. E assim, Deus ele nos criou todos nós para termos vida e vida com abundância. E você pode alcançar isso também. Não sei as circunstâncias que você está vivendo aí, mas eu quero dizer a você que a vida que Deus fez para você não foi uma vida de dor, foi uma vida de abundância. Basta apenas você abrir a porta, como Jeremias disse, e deixar ele entrar. E para encerrar, vamos orar. Agradecer ao Senhor. Amém. O Senhor é bom em tudo, inclusive esse história de vida é para honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Existe muito, eu sempre falo, né? Existem muitas pessoas com histórias lindas que merecem, que devem ser contadas para edificar outras vidas. E é muito gostoso fazer parte desse projeto de Deus. Nós vamos encerrar orando, agradecendo pela sua vida, a Jeremias e pela Cida, mas também porque o Senhor tem nos alcançado, que esse vídeo possa alcançar outras vidas aí. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa noite. Obrigada, Deus, por toda a condução, porque o Senhor esteve conosco todo o tempo. Obrigada, Senhor, pela vida de Jeremias e da Cida. Nós sabemos que o Senhor é com eles todo o tempo. E assim como Jeremias testemunhou nessa noite, o Senhor foi fundamental para ele sair do mundo das drogas, para ele fazer o tratamento, mas, sobretudo, para ele permanecer limpo. São 12 anos. Para a honra e a glória do Teu nome, ele está limpo, Senhor, na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Amém. E tentando, Senhor, diariamente viver no caminho que o Senhor escreveu para eles. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe, continue abençoando Jeremias e a sua família, e a abundância do Senhor venha sobre a casa deles, sobre a vida deles, Pai, que o Teu amor continue sendo, Senhor, seu principal baluarte, seu alicerce. Obrigada, Deus, por me permitir conhecer, fazer parte da história de pessoas como Jeremias. Tantos Jeremias passam aqui pela comunidade Gênesis. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me permitiu estar aqui, para de alguma forma, Senhor, contribuir. E todas essas coisas que foram ditas aqui, Senhor, que aconteceram. E outros que nós sabemos que vai acontecer, que seja para ouvir a glória do Teu nome santo, que tem poder, que é só por causa do Senhor que essas coisas se estabelecem. Amém, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Pode vida.